Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda Pascoal e hoje eu vim com mais um podcast super interessante para vocês. Dessa vez é o Vinícius Mairink, CEO da Outbound Marketing. Ele vai contar um pouquinho sobre como foi o processo de criação da Outbound, como que foram os primeiros desafios da empresa e como que ele surgiu assim do nada, do zero. Um jovem que saiu de um desafio e foi abrir a sua própria empresa. Vai ser super interessante esse podcast, principalmente para quem quer mergulhar nesse mercado de alto crescimento. Bem-vindo, Vinícius. Joia, prazer poder falar com vocês. Então, Vinícius, conta um pouquinho pra gente como que nasceu o Outbound, como que você teve esse insight de criar uma consultoria, como que vocês enxergaram essa oportunidade de mercado. Ótimo, vamos lá. Eu acho que o ponto de partida dessa história, ele começa com muita frustração, sabe? Assim que eu estava na faculdade, eu entrei em um estágio que eu não gostava nem um pouco, eu estava trabalhando num banco, então era um ambiente bem burocrático, eu estava muito frustrado, assim, com, tipo, o rumo profissional que eu enxergava, tipo, dentro daquele local, e eu comecei a procurar as melhores alternativas. Eu não queria fazer muito teste, ficar tentando encontrar o lugar ideal, passando por várias áreas. E eu defini duas áreas, assim, macro, que eu gostaria de trabalhar, que seria com consultoria estratégica, que era uma área, tipo, bem comum, assim, de colegas de faculdade terem um sonho de ir para esse mercado, ou se não, ir para uma área de tecnologia, mais pensando mesmo no modelo de startup. Eu tinha feito uma viagem recente, assim, nas minhas férias, tipo, para o Chile, e eu tenho um tio que trabalha, tipo, nesse meio, ele trabalha com engenharia, trabalha também com tecnologia, tipo, pra caramba, assim, nesse meio de startup. Eu falei, não, muito legal, eu quero fazer algo nesse caminho. E aí eu passei, assim, praticamente um ano testando, tentando começar algo, comecei com um projeto, passei, tipo, num programa de uma faculdade aqui de Belo Horizonte, da PUC Minas, aqui em BH, né, para aceleração. E acabou que não deu muito certo, mas isso despertou muita vontade em realmente continuar nesse meio. Então eu fiz uma migração, assim, eu saí do banco assim que eu recebi uma proposta para ser efetivado lá e fui fazer um curso em São Paulo voltado para a formação de profissionais para startups de base tecnológica, né? E lá eu acabei encontrando de novo com o Gustavo Caetano, que é o CEO da Sambatec. E aí, a partir desse novo contato, eu já conheci o Gustavo há alguns 4, 6 meses por aí, a gente conversava sobre os meus projetos e tudo mais. Ele me fez o convite para trabalhar lá na Samba. O mais legal é que na época eu tinha acabado de entrar na Falcone, assim, eu tinha passado no processo seletivo, eu ia começar na Falcone numa sexta-feira, o que para mim era muito estranho, o primeiro dia numa empresa sendo uma sexta-feira, mas eu ia começar na sexta. E na segunda-feira à noite o Gustavo me ligou, na terça-feira eu fui conhecer o escritório da Sambatec aqui em BH, e na quarta eles me mandaram uma proposta, quinta de manhã eu já estava lá trabalhando, eu tive que cancelar com a Falcone. Então, eu fui contratado na época, o Gustavo vendeu um sonho legal para mim, ele falou comigo que eu ia ter a oportunidade de atuar praticamente como um consultor lá dentro, ele queria que eu implementasse os processos de inbound e outbound dentro da Samba, que ainda seguia muito o modelo de marketing clássico e tinha um modelo muito forte ainda de field sales, tentando contratar profissionais IBM, Oracle, etc. E ele queria criar uma máquina de crescimento lá dentro da Samba. O Gustavo é um cara com uma visão muito legal e ele tentou passar muito disso para mim. Eu entrei na Samba com essa atribuição e aí praticamente em um ano a gente tinha conseguido escalar bastante as coisas. Pelo que eu lembro de histórico, assim que eu completei um ano, a gente tinha aí 6 meses de muita teoria sendo testada e depois 6 meses tracionando o processo. Em 6 meses de tracionar processo e escalar, a gente saiu de ter um time de marketing de 3 pessoas para ir para 12. Em um ano, a gente já estava chegando em 20. Então, assim, eu aproveitei muito o que a Samba já tinha de bom, que era um bom branding, uma boa presença de mercado, uma estrutura legal, para a gente conseguir dar um resultado muito forte, muito acelerado. E a Samba ela tinha um cenário muito diferente da média das startups aqui do Brasil na época, isso a gente está falando aí de praticamente 4 anos atrás, 5 anos atrás, onde a Samba precisava fazer um outbound muito robusto, porque ela vendia forte no modelo de enterprise,
e ela precisava de educar muita gente que também não tinha acesso, por exemplo, à internet com o mesmo nível, por exemplo, que a Rock Content e a Resultados Digitais tipo, procuravam nas personas delas. Então acabou que eu foquei muito assim no processo de outbound durante esse tempo e eu construí uma expertise que era um pouquinho diferenciada em relação ao que a gente conversava com outras empresas. Então todo mundo que queria entender um pouco sobre outbound acabou começando a procurar a Samba. E aí eu comecei a ver uma oportunidade de mercado e daí surgiu a ideia, assim, muito próxima com o que você estava me contando agora, de lançar um blog mesmo. Vamos fazer um blog, vamos compartilhar conteúdo e ver no que dá. Eu subi uma landing page meio mandrake, assim, para ver se tipo, alguém convertia e pedir uma consultoria, alguma coisa, mas eu achei que ia demorar assim, 3, 6, 8 meses para começar a gerar um resultado, já que eu não estava investindo nada. Assim, eu realmente estava gastando meu tempo, eu comprei domínio e peguei um servidor barato. Acabou então você criou primeiro o blog antes da empresa? A data de fundação da empresa até hoje é considerada a data de lançamento do blog, que é o dia 23 de março de 2015. É, bem novo, né? Então, assim, a experiência que você teve com o Outbound mesmo foi na Samba. E não foi? Ou você teve outras antes? Eu tive a experiência na Samba, acaba que durante o tempo na Sambatec, assim que eu entrei, eu tinha voltado desse curso em São Paulo e eu tinha feito alguns amigos e acabou desembocando num projeto tipo profissional. Entendi. A gente começou um projeto que chamava Tal Sales, era uma lógica de levar uma plataforma de ensino adaptativo para vendas. A gente pegou um pouquinho das ideias, por exemplo, que a Geek tem de entender exatamente o cenário do aluno e oferecer o conteúdo correto para ele tipo, se desenvolver, e a gente tentou levar isso para vendas. Então a gente começou a desenhar todo um escopo legal e a gente passou no primeiro batch do CID, que é um programa que tem aqui em Minas também de desenvolvimento de startups. O governo ele investe tipo, e te dá um round inicial aí entre mais ou menos 60 e 80 mil. O primeiro batch era nesse valor. Então tinha toda uma questão de infraestrutura, acompanhamento, tinha uma aceleradora que te acompanhava ao longo de todo o programa e por aí vai. A gente passou e aí eu também tinha esse projeto. Nele eu também tive que fazer muita coisa. Então assim, tive que estudar bastante para a gente poder entregar o melhor tipo, produto possível, mas no final das contas eu tive que estudar bastante sobre como fazer algumas coisas que a Samba, pelo cenário dela, não conseguia me proporcionar e aí eu entendia tipo, por outro lado. Um exemplo, assim, a Samba já tinha uma estrutura muito grande, então o marketing já existia. Como que eu faria, tipo, para tipo, começar do zero? Como que eu faria para tipo, começar assim, um branding por trás, assim, uma marca, assim, cases de clientes? Então eu comecei a entender muito mais disso e isso ajudou muito para o momento de abrir outbound marketing também. Beleza. E assim, na questão de buscar conhecimento, hoje, particularmente na minha vida profissional, eu busco muita coisa na prática, né? Dando cabeçada mesmo, às vezes com consultorias também, e com outras pessoas que têm práticas de trabalho muito parecidas com a minha. Mas eu vejo que não tem cursos para o pessoal se profissionalizar. Então, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, que está buscando oportunidades nessa área, ou até mesmo abrir algum negócio em alguma área específica, o que você indicaria para a pessoa fazer? Porque a gente sabe que nessa área de inovação, a pessoa tem que ter muito feeling, né? Para encontrar oportunidades e conseguir se atualizar. Mas, além disso, o que você indicaria? Então, eu acho que há 5 anos atrás a gente tinha ainda menos coisa. Na época, o Gustavo ele me mandou um webinar do Aaron Ross de 1 hora e ele me mandou comprar o Predictable Revenue. Eu tive que comprar do meu bolso. Assim, tudo em inglês, falou, né, na época, que ainda nem Exatamente. Tinha sido lançada. Eu comprei da Amazon Estados Unidos, pedi para tipo, mandar aqui pro Brasil. Foi bem divertido. E foi super legal, assim. Querendo ou não, eu acho que quando você não tem uma estrutura muito formal para aprendizagem, você tem que fazer muito do que você falou mesmo, é quebrar a cabeça. Eu gosto de pensar muito na ideia de iteração, que é de aprender alguma coisa, testar, ver como que ela funciona e ir otimizando. A minha lógica durante o tempo na Sambatec, depois no Tal e até mesmo tipo, abrir no Outbound Marketing era essa. Eu vou lançar alguma coisa, vou ver, tipo, baseado em alguma premissa que eu tenho, se aquilo dá certo ou não. Se deu certo, eu tento melhorar ela para tipo, alcançar o resultado que eu gostaria. Se deu errado, a gente tipo, revisa e vê o que acontece. Isso vem um pouquinho também do meu amor, assim, do meu paixão pelo modelo de consultoria estratégica. Você pega a lógica do PDCA, que é Plan, Do, Check, Act.
Então eu faço muito isso como tipo um modelo mental, assim, para tipo, fazer as coisas acontecerem. Um exemplo que a gente teve na época, assim, Predictable Revenue, ele é um livro sensacional, o Aaron Ross é um gênio, mas ele é um livro que hoje é completamente defasado. E além dele ser um livro defasado, porque ele já tem 6, 7 anos, acho que ele foi lançado no final de 2011, você já tem um problema ainda grande que ele foi lançado pensando no mercado americano. Então, assim, eu li o livro inteiro e eu falei, pô, fácil. Eu faço acontecer em 3 meses aqui dentro da Samba. O meu problema foi, assim que eu comecei a rodar, eu fui e reli o livro inteiro procurando entender como que o Aaron Ross encontrava listas de contatos para ele poder encaminhar. E aí eu fiquei assim, gente, não é possível que ele faz isso de uma maneira assim tão fácil que ele não se deu ao trabalho nem de citar. E era possível. O mercado americano tem base de dados muito extensas. Você tem um Salesforce com data.com, por exemplo, que te vende... É cultural lá comprar essas listas, né? Exatamente. E tem muita lista segmentada de qualidade e barata, que é um cenário que no Brasil a gente não tem. Então, a cultura, ela tem um drive natural sobre facilidade. É muito mais fácil eu comprar do que eu montar. E aí, assim, entendendo que isso não ia funcionar, comprar aqui no Brasil, depois de testar, eu tive que criar o processo de inteligência comercial dentro da Samba, onde uma das grandes atribuições do processo era justamente fazer essa geração de leads qualificados, pré-qualificados, em formato de listas, né, que é o que a gente chama hoje de smart lead, assim. Então, eu já comprava ele tipo mais pré-qualificado, só que eu pagava para alguém do meu time fazer isso acontecer. Era uma espécie de compra, né? E isso era legal, mas eu também fiz muito do que você falou. Por exemplo, o Diego Gomes, lá da Rock Content, ele era a minha principal referência logo no início para entender processo de inside sales, de inbound. Então, assim, eu devo ter visitado a Rock nos meus 6 primeiros de Samba pelo menos umas 6 vezes. Eu ia lá mensalmente para validar tudo que eu estava fazendo e entender o que a Rock estava fazendo, porque a Rock estava tipo 6, 7 passos na minha frente em termos de processo, então era legal que eu aprendia, e é aquela história, né, se você aprende com o erro do outro, você é mais inteligente, então eu tentava parecer isso. É verdade. Você falou do Gustavo, eu cheguei a ler o livro dele, o Pense Simples, e ele comenta que essas empresas de inovação, as startups, elas têm uma agilidade para mudar o modelo de negócio. A Sambatec mesmo, ela mudou, ela vendia jogos e depois ela passou para o Samba Play. A Outbound passou por algum processo parecido? Você chegou a alguma situação que você pensou que precisava dessa mudança, seja no modelo de negócio, seja no serviço que prestava, e o IRIV entrou nesse modelo como alguma solução nesse sentido ou não? Não muito. A gente teve pequenas mudanças, alguns pontos de otimização, porque, assim, eu sou muito fã do Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, PayPal, Zip2, X.com, etc. O cara é, tipo, sensacional. E ele fez um negócio há vários anos atrás, se não me engano, uns 8 anos atrás já, se não mais, que é o Master Plan da Tesla, né? Então ele divulgou exatamente quais eram os passos para ele conseguir transformar carros elétricos em algo que iam se disseminar pelo mercado. Então, assim, tinha grandes empresas que tentavam fazer isso, ninguém conseguia, e ele com a Tesla, que em tese, apesar de ter muita grana, era muito pequena se comparada com as gigantes do mercado, como GM, etc., ele fez tipo, todo o passo a passo de como que ele ia fazer isso acontecer. Quando eu comecei Outbound Marketing, eu já sabia que existia uma demanda relativamente latente sobre conhecimento em Outbound. Eu não sabia se eu ia virar uma consultoria, se eu ia tentar lançar uma ferramenta. Eu testei a consultoria e aí eu coloquei uma landing page achando que em 3 a 6 meses talvez eu fizesse um outro projeto. Eu imaginava que eu ia trabalhar tipo, fazendo atendimento a 3, 4 clientes, entender um pouquinho da dor deles e tentar lançar uma ferramenta. Acabou que as coisas foram muito diferentes do que eu esperava, mas eu tinha uma série de passos que eu imaginava para eu conseguir diagnosticar algumas dores do mercado de maneira mais assertiva. Então, assim, a minha produção de conteúdo era uma delas. Os conteúdos que recebiam mais feedback no início, eles denotavam que tinha mais gente interessada naquele tipo de dor. E aí eu tentava aproveitar aquilo e produzir mais conteúdo explicando como resolver, ou abordando melhor aquela dor para diferentes setores, diferentes cenários e por aí vai. Então acaba que assim, eu tive uma grande alteração, porque no início a gente começou a vender para fazer tipo um modelo presencial de atendimento. E acabou que depois de 4 meses mais ou menos, a gente já estava vendendo praticamente tudo no modelo completamente remoto de atendimento de consultoria. Então a gente entendeu que existia uma maneira de aplicar de maneira remota, o que reduzia tanto meu custo,
quanto permitia que eu vendesse para mais empresas, já que o nosso foco sempre foi para empresas de base tecnológica e boa parte delas são startups. Então todo mundo tem tipo, um budget muito enxuto, né? Não tem como tipo, investir, por exemplo, 10, 15 mil reais por mês. Uhum. Então, pensando um pouquinho nesse cenário, a gente conseguiu entregar um modelo que cabia no bolso e gerava resultados. Essa primeira alteração, ela foi um pouquinho dolorosa, porque a gente passou por um tempo atendendo o cliente presencialmente, atendendo remotamente, então tinha um tempo de deslocamento do escritório do cliente para o nosso escritório para poder fazer uma call. De vez em quando a gente tinha que fazer, tipo assim, atender um cliente do escritório de outro cliente numa salinha, sabe? Eita. Uhum. Mas acaba que a lógica inicial era justamente, eu não tenho dinheiro para investir, eu não vou conseguir levantar um round pré-lançamento, um pre-launch, né? Tipo, Então, já que eu não vou ter tipo, acesso a um fundo, até porque no Brasil, tipo, há 2 anos e meio atrás, era praticamente impossível você fazer isso sem ser um second-timer founder, então já ter vendido uma empresa, já ter tido sucesso, etc. Pensando em tudo isso, eu já pensava que, olha, eu vou ter um serviço, eu vou ter tipo, um modelo mais enxuto, eu vou ter um markup legal para eu poder reinvestir. E aí, com o serviço, eu diagnostico dentro dos meus clientes quais são as principais dores e a partir daí eu lanço uma ferramenta que vai resolver ou a principal dor ou as principais dores dos meus clientes. E o Reeve ele surgiu muito desse conceito. Então, acaba que a adoção dele por parte dos clientes da consultoria já foi alta e a gente já sabia que existia essa necessidade para boa parte do mercado. Então, a gente teve um lançamento um pouco mais tranquilo. Por enquanto, eu não precisei pivotar ainda. E é uma coisa interessante, né? Porque geralmente, quando uma empresa vai nascer, precisa ser feita pesquisa. Eu até cheguei a te perguntar sobre isso antes da nossa conversa. Precisa ser feito uma pesquisa, um levantamento de dados para ver se tem viabilidade, né, antes de você sair montando uma estrutura, enfim. E realmente esse modelo de você começar fazendo, não sabendo direito o que ia ser feito, você foi enxergando oportunidades e foi aproveitando elas, foi mais suave nessa criação. Agora, outro ponto que eu vejo muito nesse pessoal que quer montar alguma coisa na área tecnológica é a questão da escalabilidade. Às vezes eu mesma, quando analiso alguma empresa, eu fico, nossa, mas isso não é escalável. Acaba criando um vício nosso, né? De, poxa, se não for escalável, eu não vou criar, né? E uma consultoria é muito difícil de ter esse potencial de escalabilidade, né? Você pensou isso no início? Chegou uma hora a cogitar, tornar o processo um pouco mais escalável? Não, porque ele é um pouco, né? Por essa questão de ser remoto, mas você tem que aumentar o custo. Quando você vende mais, você aumenta o custo, aumenta a estrutura, enfim. Pois é, e isso é um estresse bem grande, assim, que eu já tinha antes de começar a consultoria, porque eu imaginava que talvez eu tivesse esse problema. Conversando com algumas pessoas, muita gente falava comigo, cara, foca, então assim, tente pensar em um foco, se você vai começar uma consultoria, pense em ter uma consultoria de sucesso. E assim, a minha ideia sempre foi voltar para o mercado de SaaS e ter um produto, porque lá na Samba eu tive a oportunidade também de ser gerente de produto, então era uma coisa que eu sempre quis aprender, eu sempre gostei de procurar saber e eu queria tipo, ter algo meu nesse mercado. Então, aproveitando tipo, meio que esse sonho, a minha lógica da consultoria desde o início foi, eu sei que eu vou limitar o crescimento dela em determinado momento porque eu vou tirar a parte do lucro que eu poderia ou reinvestir no negócio ou colocar no meu próprio bolso e eu vou colocar isso para rodar em uma outra operação. Mas a visão que hoje nós temos aqui como operação, tendo tipo as duas operações em conjunto, é que elas se casam muito bem. Então, assim, eu tenho hoje um modelo de cliente que ele não tem nada, ele não sabe nem como começar a implementar o processo, em que a ferramenta, o Reeve, ele vai ajudar dando toda a estrutura necessária, mas é a consultoria que faz esse processo, desenha o processo, implementa o processo em conjunto com ele, e aí depois a base fica dentro do Reeve para garantir o melhor resultado. Acaba e eu já tenho caras que passaram... funciona como um CS, né? Exatamente, ela funciona muito próxima de um CS para quem precisa começar praticamente do zero, ou está muito perdido, precisa de uma mão e etc. A gente vê que assim, quem quer tipo, o resultado mais rápido também pode procurar a consultoria, porque com certeza vai ter mais resultado do que se contratar a ferramenta e ficar por conta própria. Igual você falou, como não tem muita coisa estruturada, tem que quebrar a cabeça. A gente tem tentado ajudar muito e eu acho que isso
essa sinergia entre operação, ela fica muito clara, como, por exemplo, a gente lançou um certificado agora de Outbound Marketing, no Outbound Go, né, que a gente chama. E o Outbound Go, se você assistir ele, por exemplo, você vai ver que a gente passa desde os pontos onde eu vou falar de implementação, de processo, de contratação, que a consultoria resolve, até o ponto onde você precisa de uma ferramenta que vai te ajudar a fazer tudo aquilo acontecer da maneira mais fluida possível, com maior eficiência, maior eficácia. Então, tudo se casa muito bem no final quando a gente fala de processo. Naturalmente, como eu não tive pesquisa, parece que foi mais suave, mas é muito mais dolorido, assim. Eu acho. É porque você tem que tomar decisões muito difíceis. Tem hora que você tem que tomar uma decisão sobre: será que eu escalo uma operação que já está me dando dinheiro? Ou será que eu reinvisto e tento fazer ela crescer absurdamente? Ou será que eu vou investir numa nova operação que está me fazendo perder dinheiro? Então, é muita coisa complicada. Eu fiquei praticamente 1 ano investindo em produto. Eu paguei, lá no início, mais de 15 mil reais só em design de produto, justamente porque é uma crença minha de que usabilidade é uma necessidade muito grande. Se você pegar hoje o Weave, ele é disparado a ferramenta mais bonita, assim, acho, do mercado de vendas que a gente conhece. Então, assim, a gente tem muita coisa nesse caminho que era uma decisão antes. Será que eu contrato mais alguém para o meu processo de consultoria? Eu estou faturando mais de 1 milhão já com menos de 2 anos de empresa. E aí, o que eu faço? Eu tento transformar isso em 2 milhões ou eu mantenho um crescimento mais devagar e aí eu faço acontecer com um produto ali na frente? Como eu tinha um objetivo muito claro de voltar para o mercado de SaaS, e aí eu imaginava que eu conseguia criar essa sinergia desde o início, acabou sendo um pouquinho mais fácil. Mas, por exemplo, hoje se eu vou levantar um round de investimento, e aí tem os prós e os contras de novo. Hoje eu tenho dinheiro suficiente para ser o meu próprio investidor, porque a consultoria ela teve um nível de escala legal, a gente conseguiu executar e operacionalizar muito bem aquilo que a gente se propôs a fazer. E do outro lado, o Weave está com uma taxa de crescimento boa. Mas se eu precisasse levantar um round de investimento nesse momento, eu tenho muito menos possibilidade de levantar com todos os fundos do mercado, porque a maior parte dos fundos eles têm um modelo muito ortodoxo. O fundo de investimento Venture Capital, ele quer diminuir o risco dele. Então, se ele não entende de um processo de consultoria, ele é focado em SaaS, ele não quer saber da gente, ele quer saber de alguém que só está fazendo SaaS. E eu não vou matar hoje uma operação que me paga mais de 2,5 milhões por ano. Então, assim, não faz muito sentido. É uma operação que, no todo, ela é lucrativa. Então, a gente tem, muita decisão muito complexa nesse meio de caminho, assim, mas acaba sendo positiva. A gente enxerga ela como positiva, até o momento. Perfeito. Agora, sobre a operação e a gestão da qualidade, quando, por exemplo, você confia no seu taco como consultor, você tem know-how e você tem a sua experiência. E quando passa isso para uma outra pessoa, porque teoricamente essa pessoa vai estar no tete-a-tete com o teu cliente e você não vai ter tanto contato com esse cara. Uma coisa que às vezes me incomoda até um pouco em algumas empresas por exemplo, a primeira pessoa que eu tenho em contato é ótima e a segunda pessoa que vai acompanhar o nosso processo já não é tão boa assim. Como é que é essa gestão da qualidade? Como é que você fez para que todos os consultores fossem muito bons, tanto quanto você, quanto as outras pessoas que você confiava, e como é que você acompanhava essa qualidade? Tem algum processo, ou você fez algum treinamento, ou pegou pessoas que já tinham know-how, já tinham experiência na área e só adaptou para o processo da outbound? Como é que você lidou com isso? Então, eu acho que, assim, de novo, a gente sempre teve um foco muito forte em qualidade, né? E para fazer, essa qualidade ocorrer, eu sabia que eu tinha que diminuir meu potencial de escala da consultoria. Naturalmente, quando a gente começou a chover de proposta chegando, gente querendo começar uma consultoria em outbound e inbound, que é muito do que a gente vai oferecendo, você brilha o olho, você fala, pô, é dinheiro que pode entrar, vai me ajudar a crescer, eu vou poder investir mais. Cliente, né? Exatamente, é muito difícil. Só que em compensação, se eu falo um sim, eu falo um sim que é muito temporário. E aí, como branding, querendo ou não, quando você fala de serviço,
quando você oferece um serviço, a qualidade do seu serviço ela é o maior argumento de venda que você pode ter. E aí, quando a gente fala, é lógico que todo cliente meu é 100% satisfeito, todo cliente meu teve o melhor resultado possível, isso é impossível. Ninguém fala isso. Se você pegar tipo, os maiores caras do mundo, eles não conseguem replicar isso em todas as empresas. Até porque uma consultoria, ela não tem tipo, todo o poder dentro de uma empresa. Você depende do time do cara executar, você depende dele ter uma cultura boa, você depende do produto dele alavancar, você depende dos concorrentes dele não conseguirem tipo, andar mais rápido do que ele em termos de tipo, tecnologia, de levantar round, uma série de coisas. Então, quando a gente olhava para isso, a gente falava, olha, a gente tem que escolher muito bem os clientes que a gente vai trazer, para a gente trazer aqueles com melhor potencial de resultado, que é muito a lógica do Customer Success em SaaS, né? De você, tipo, realmente filtrar bem seus clientes para você não vender para quem não vai ter, tipo, um sucesso legal. Então, a gente estava fazendo muito isso desde o início, mas, naturalmente, eu não consigo escalar e vender para todo mundo, porque senão eu vou colocar um cara júnior para atender esse pessoal. E um cara júnior não é o que ele está pagando para ter. Então, o primeiro modelo de treinamento nosso, ele era um modelo de treinamento onde o consultor nosso, ele passava pelo menos 6 meses dentro do processo de vendas interno nosso. E o investimento então, ele muito pegava grande, assim, né? muito grande, e aí assim, o meu timeline para poder expandir a consultoria é assim, eu quero colocar 6 novos consultores, eu tenho 1 mês para contratar esses 6 caras, mais 6 meses para treinar todos eles. E aí, quando eles começarem a consultoria, eles começam como consultores júnior. Ou seja, eles não podem assumir um projeto sozinhos. Então, assim, é muito complexo fazer tudo isso acontecer. E, naturalmente, a gente foi otimizando ao longo do tempo. A gente não acertou de primeira e fez a formação perfeita. Até hoje, a gente não tem a formação perfeita. E recurso Mas a humano gente... é complicado. É muito complicado. E aí acaba que entra numa lógica de a gente tem que oferecer o melhor treinamento interno, o nosso processo de vendas, ele tem que ser referência para o mercado inteiro, porque ele vai aprender aqui dentro, executando o nosso processo. E aí a gente queria que o nosso consultor ele tivesse empatia de ter passado por diversos pontos do pipeline, então ele tem que prospectar, ele tem que gerar a lista, ele tem que qualificar, ele tem que enviar proposta, ele tem que fechar a conta, ele tem que gerenciar de leve algum time, porque quando ele for falar com o nosso cliente, ele tem que ter ideia de como que isso funciona. E aí, quando ele passa para a consultoria, ele passa por um outro treinamento para ele assumir um projeto sozinho. Então, ele fica mais 3 a 4 meses acompanhando projetos, entendendo como que tudo funciona, para ele começar a pegar projeto sozinho, com o acompanhamento do gestor dele, no caso, sem ter, tipo, necessariamente um outro consultor mais sênior. Então, dentro dessa lógica, era tipo, bem complexo, assim, a gente sabia que a gente não ia escalar o quanto a gente poderia escalar, mas eu sempre preferi isso do que tipo, entregar um cara júnior para atender um cliente meu. Perfeito. Os primeiros clientes que vocês conquistaram foram, então, pelo blog? Eu acho que foi mais ou menos 50% via blog, o que é o mais legal, porque é a antítese da ideia, né? A gente amava outbound marketing, a gente estava conquistando cliente via inbound. Apesar de que a gente oferecia os dois. A Wido Logos, por exemplo, o Pedro Renan, que você comentou agora mesmo, que você está em conversa com ele foi um dos nossos primeiros 10 clientes e ele chegou via blog. Legal. Mas ele chegou para uma consultoria de inbound marketing, inbound sales. Então a gente já oferecia isso porque eu tinha essa expertise da Samba, mas a gente queria um posicionamento diferente, né? A gente não queria parecer mais uma agência que oferecia tipo consultoria inbound. Mas os meus primeiros clientes, 50% vieram de inbound, 50% vieram por networking. Então assim, entendi. Profissionais que me conheciam da época de samba, que tinham interesse em fazer isso. Alguns casos era assim, me procuravam, faziam uma proposta para eu assumir uma diretoria de vendas, uma gerência de vendas internamente, e aí eu falava que não, que eu estava como consultor, e aí me contratavam tipo, na área de consultoria. Então assim, a gente, acho que foi mais ou menos 50-50, se a gente pegar essa divisão. Entendi. E você comentou sobre investimento, que hoje vocês têm investimento para colocar dentro da empresa. No início vocês não tinham investimento, certo? Vocês não participaram de rodadas. Zero. Para falar a verdade, o meu investimento era o rotativo do meu cartão de crédito. Beleza. E como é que foi trabalhar com pouco recurso? Vocês colocaram muita mão na massa, tiveram ajuda? No início vocês contrataram uma pessoa ou foi só você? Ou seu sócio? Então, logo no início, foi realmente colocar a mão na massa. A gente trabalhava, querendo ou não,
minha necessidade era trabalhar diretamente do escritório do cliente, ou a gente encontrava, sei lá, em alguns casos o cliente tipo estava fora do escritório e aí a gente passava tipo para tomar um café e falar sobre alguma coisa que era mais simples. Aconteciam coisas do tipo. Se eu não me engano, a gente abriu em março, né? Então a Outbound Marketing ela começou no finalzinho de março como blog. Em 20 dias a gente já tinha o primeiro cliente fechado. Em 90 dias eram 4 ou 5 clientes, se eu não me engano. Na época com atendimento presencial, então praticamente todos eram de Belo Horizonte. A gente tinha um de Uberlândia, que ele tinha pontualmente atendimentos presenciais. Mas acabou que no final de junho a gente já tinha um processo seletivo em aberto, porque eu precisava começar um processo de vendas interno, eu precisava ter um time de outbound rodando. E aí vem uma crença minha. Eu não acredito em ter, por exemplo, uma ferramenta como o Reeve e vender que eu vou fazer outbound e vou te ensinar outbound e eu nunca fiz isso acontecer na minha vida ou eu não tenho dentro de casa. Eu acho muito contraditório seguir esse caminho, sabe? E desde o início eu já queria isso como consultoria também. Então, como eu te falei, eu precisava ser pioneiro dentro do meu processo e demonstrar isso, porque esse poderia ser o meu principal argumento de vendas até os teus primeiros cases, né? Acabou que entraram 2 estagiários no final de agosto, esses 2 estagiários, eles viraram consultores lá na frente, são o Lucas e o Thiago, e os 2, eles, até o final do ano, até a virada de dezembro, eles ajudaram a gente a vender, porque, naturalmente, foram 3 meses iniciais aí de março até junho, onde a gente tentou gerar o máximo possível de receita e tudo, mas você vende errado, você tipo coloca um cara para dentro que não tem condições de te pagar e ele queria tipo entrar, ou senão ele chega via inbound e você tá tipo naquela ânsia de testar e você ainda não sabe se funciona pro mercado dele ou não e não funciona. Então a gente vendeu alguns caras errados e no final, quando os meninos entraram, era praticamente uma situação no vermelho, porque a gente foi pro nosso primeiro escritório, era um escritório compartilhado com a Construct, que é uma startup aqui de BH, o pessoal tipo, liberou uma mesa pra gente lá dentro, eles foram super amigos com a gente. A gente trabalhou de lá durante mais ou menos 2 meses no máximo e já tivemos que ir para um escritório próprio porque começou a vender muito, necessidade de contratar começou a aparecer para o time de vendas e a gente virou o ano já faturando mais de 50 mil reais por mês. Então, assim, nosso processo ele se comprovou, mas foi difícil. Acho que mês de agosto, setembro ali, que a gente não tinha nem 6 meses direito de empresa, era uma situação onde a gente estava pagando salário, estava pagando escritório, estava pagando tipo para se locomover em cliente e tudo mais, e quase não sobrava nada no fim do mês, assim, em relação ao que a gente tinha. Mas acabou que virou o ano montando caixa, porque o nosso custo ele era de mais ou menos uns 15 mil reais, era menos do que 20 mil reais mês, e a gente já estava faturando próximo de 50. Foi quando a gente começou a investir em produto. A gente falou, beleza, tem sobra de caixa, vamos fazer acontecer. E hoje, praticamente, vocês não têm concorrentes na área de outbound, né? Você comentou que você acredita que o mercado de consultoria de inbound está um pouco saturado, mas de outbound, assim, não me vem à mente concorrente de vocês direto. Eu te falo assim, é complicado falar se tem ou não, porque tem, sempre tem. A gente não conhece. Acaba que é igual inbound. Até 5, 6 anos atrás, ninguém tinha uma agência de inbound marketing. E se você olhar hoje em dia, só a RD tem 1.200 parceiros no Brasil. Então é um boom, e esse boom em outbound ele está começando agora. O lançamento do Predictable Revenue em português foi um dos passos para isso. O Aaron Ross ele lançou recentemente no LinkedIn que do ano passado para cá ele saiu de menos de 1.000 conexões brasileiras para mais de 12 mil. Então, assim, isso em um período de um ano, é muita coisa, tem muita gente... Ele teve uma açãozinha aí, que ele saiu adicionando todo mundo, ele me adicionou um monte de gente lá da empresa também, teve uma açãozinha para adicionar muita gente. Não, com certeza, e parte disso era para divulgação do livro. Com mas certeza. Se você olhar engajamento e todo o restante, tem muito mais gente. O nosso blog, a própria consultoria do nosso lado, assim... É visível o quanto o outbound está se tornando uma tendência. Até pelo fato de que inbound começou a ficar relativamente saturado em determinados mercados, em determinadas áreas. Então, assim, considerando tudo isso,
E aí, entendendo um pouquinho que existe esse modelo, eu sei que hoje tem muito consultor que está começando a tentar vender outbound. Isso é bom para o mercado, porque acaba que dá diferentes visões. A gente não consegue dar vazão como tipo outbound marketing hoje para toda a necessidade do mercado. A gente não atende a todos os pontos, então eu não consigo atender da base até a ponta da pirâmide. E vem até então como uma legal força pro Rive também, né? Pro Rive, né? Exatamente. Acaba que o Rive ele não é uma ferramenta só de outbound, a gente vai classificar ele como Sales Engagement, que é muito próximo do que o Sales Loft é lá para os Estados Unidos. Então, você faz, tipo assim, você acompanha todo o seu processo de vendas através de fluxos, com uma estrutura muito bem montada e por aí vai. Mas se você olhar, está começando a surgir ferramenta parecida e todo o restante. Eu acho legal porque, assim como é a agência, é legal você ver muito aventureiro nesse mercado, né? Muita gente que, tipo, tá estudando e tá tentando implementar, que é mais ou menos o que eu fiz há 5 anos atrás. Eu acho interessante, tipo, ver isso acontecendo agora. E tem gente lançando ferramenta, mais ou menos nessa mentalidade e todo o restante. É bom, eu acho que faz bem para o ecossistema. Bacana. E a questão do Rive, você não é programador, né? Não sou. E você teve que buscar essa mão de obra para entrar como um parceiro seu. Eu, assim, como eu te falei, eu já era gerente de produto na Samba, eu já tinha, tipo, um conhecimento, e eu tinha tido 2 startups, tipo, antes. Uma foi essa, tipo, que teve uma aceleração na PUC Minas, e depois foi a do Cidio, que chamava Tal Sales na época. Em ambos os casos, eu tive problemas porque eu era o cara que cuidava de business, eu cuidava, tipo, de vender, de marketing, de tentar entender modelo de negócio, mas eu não tinha noção nenhuma sobre o que estava acontecendo do lado de produto, de programação, desenvolvimento, etc. E eu ficava muito frustrado de conversar com, tipo, o meu time de desenvolvimento, ou com o meu sócio, ou com qualquer coisa, e eu não saber se o que ele estava me falando era real ou não. Então, quando ele falava assim, cara, não vai dar para entregar mais naquele prazo que eu te falei, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então, assim, eu ficava muito frustrado. O meu tempo como gerente de produto na Samba, ou porque eu aceitei o desafio de assumir, tipo, a área de produto lá, era justamente porque eu queria ter essa expertise do meu lado para quando eu fosse lançar minha própria ferramenta. Então acabou que quando eu fui contratar, tipo, para formar time dentro do Rive, eu ainda era um cara muito mais verde do que eu sou hoje. Eu ainda sou um cara que não tem um conhecimento, tipo, muito aprofundado da parte de técnica mesmo, mas eu entendo de gerenciamento de produto suficiente para conversar com o desenvolvedor, propor, tipo, modelos de arquitetura, de solução e tudo mais. Eu não consigo pegar o código dele, ler e falar se está certo ou se está errado. Mas, assim, no final das contas, eu tenho, tipo, já um nível de conhecimento bem legal. Acabou que facilitou. A gente queimou um pouquinho de dinheiro nesse caminho, mais do que deveria, porque tinha parte que demorou mais a sair do que a gente gostaria, etc. Mas já era normal. O Diego lá da Rock, ele também é um cara que vem da área de produto e agora domina, tipo, praticamente tudo que você imaginar. Ele falou comigo no primeiro prazo que eu dei pra ele, eu falei assim, cara, acho que consigo lançar o produto em mais ou menos uns 6 a 7 meses. Ele falou, beleza, dobra esse prazo e você chega a um modelo real. Eu lancei em 10. Então, assim, eu falei, faz sentido. Agora, só pra gente finalizar, que é até uma curiosidade minha, BH tá um polo de startup. Quando a gente pensa em tecnologia, empresas de inovação, a gente já tá pensando em Belo Horizonte, um pouco em Florianópolis também, mas mais Belo Horizonte. A localização foi aleatória, né? Não foi escolhida estrategicamente, enfim. Então, BH tem, acho que 2 coisas que ajudaram muito. A primeira é o fato de que o Google tem a sede de tecnologia deles aqui. E isso acontece porque o Google comprou um tempo atrás a Aquan, que é do professor Nívios Viviani. Ele é um professor da UFMG que já está, tipo, acho que no 4º ou 3º empreendimento dele. E ele é um cara, assim, genial. Acho que todos os empreendimentos dele ele teve exit na casa do 1 milhão, assim. Então, quando ele vendeu a Aquan para o Google, uma das cláusulas que eles tinham no acordo era que o Google ia começar a sede deles de tecnologia aqui, que era, tipo, uma maneira de incentivar e fomentar, tipo, o nosso ecossistema. E um outro ponto eu acho grande de apoio é que no final das contas você tem, tipo, algumas referências que ajudam e você tem um polo, tipo, com o UFMG e algumas outras boas faculdades aqui, tipo, em BH, que fornecem mão de obra capacitada. Se você pegar hoje, a gente brinca, por exemplo, eu brincava muito isso com o Gustavo, que o Gustavo, ele tem... Você já viu aquela história da máfia do PayPal?
que você tem o Reid Hoffman, que era do PayPal, agora está no LinkedIn, o pessoal criou o YouTube e saiu do PayPal, o Elon Musk saiu do PayPal, o Peter Thiel saiu do PayPal, tem, tipo, gente demais que, tipo, teve muito sucesso pós-PayPal e aí eles falam que é a marca do PayPal. A Samba tem mais ou menos a mesma lógica. Se você pegar, assim, algumas das referências hoje aqui de BH, passaram pela Samba. A Robertinha da Bitter Coffee, por exemplo, a Roberta Vasconcelos, ela, tipo, passou pela Samba, o próprio Diego Gomes passou pela Samba, eu passei pela Samba. Então tem muita gente que, tipo, teve uma experiência lá. E além disso, você vai enxergando, tipo assim, quanto mais pessoas você tem que estão interessadas nesse meio, que estão, tipo, tentando desenvolver, melhor é em termos de união e de, tipo, incentivar outras pessoas, que empreender não é fácil, né? Então, quando você tem outras pessoas que passaram por aquilo, é muito legal. Eu tava conversando, por exemplo, há pouquinho tempo, assim, deve ter praticamente um ano, com o Rodrigo Cartacho da Simpla no aeroporto de Viracopos. E ele tava me contando como que foi, assim, começar a Simpla, porque a Simpla, ela foi bootstrapped até agora mesmo, quando a Móvel entrou, né? E ele me contando, assim, cara, eu fiquei no vermelho durante muito tempo, o gerente do banco corria de mim, eram umas coisas assim. Então, é legal você saber que não é só você que tá passando por aquela situação, é uma palavra de incentivo boa. Isso ajudou muito, porque você pegava muita expertise, eu aprendi muita coisa com o pessoal da Rock, e por aí vai. Então, você vai procurando outras empresas do meio, a gente tem a Hotmart, a Amélios. Você vai fazendo muito benchmarking. Meu time aqui interno, por exemplo, de CS, agora levantou um tanto de empresa que eles querem conversar para fazer benchmarking. Boa parte das empresas, acho que 40% a 50%, já estão aqui no São Pedro Valley. Então a gente consegue ter um contato próximo. Acaba que facilita muita coisa, né? É verdade. Vinícius, eu vou agradecer você pelo nosso bate-papo. Você quer deixar alguma indicação de pessoas que o pessoal tem que acompanhar? Pessoas que são referências aí na área, quem quiser abrir alguma coisa ou pelo menos mergulhar nesse mercado de inovação, de startup? Olha, eu vou falar 2 nomes que eu já falei do Gustavo aqui, então não tem por que falar mais dele. Eu vou falar 3 nomes, então, de caras que eu admiro pra caramba. Eu já citei muito o Diego lá da Rock. O Diego Gomes, ele é um cara sensacional. Os sócios da Rock como um todo, tanto o Peçanha quanto o Edmar e o Diego, eles são caras muito geniais, mas o Diego é um cara que eu tenho um contato muito próximo. Ele tá aí com o Sassholic, 12 minutos também. E ele é então, ele é muito solícito, né? Às vezes você manda e-mail, ele sempre responde direto. Sim, ele é um cara muito dinâmico, ele entende muita coisa diferente, é tipo absurdo assim, a base de conhecimento dele. O pessoal aqui dentro brinca muito, fala que o cérebro é igual HD, o HD dele provavelmente o HD mais bruto que eu já conheci na vida, assim. Um cara que eu acompanho desde que eu vi uma palestra dele há tipo uns 5 anos atrás também, e que ontem eu tava escutando, tipo, reescutando um podcast com ele e uma série de outras coisas que eu sou fã, é o Marcelo Toledo. O Marcelo Toledo é um cara que vendeu a Vex, tipo, lá atrás para a Oi, depois foi diretor de tecnologia na Oi Internet, ele fundou a Payleven com a Rocket Internet aqui no Brasil, e agora ele tá lá no Nubank, então, tipo assim, ele é um cara muito foda, ele é um cara com conhecimento fora da curva, ele que lançou um livro também bem legal para quem quer empreender, que chama Dono. Ele é um cara que, tipo assim, tem que acompanhar, o blog dele é sensacional, tem muita coisa de anos de experiência acumulados. E um cara que eu tenho acompanhado muita coisa dele também, porque eu gosto da experiência dele, gosto do tipo dele mais descontraidão, mais despojado, é o Thales Gomes, que é da Stax e agora tá na Singu. Ele também tá lançando um livro agora que é o Nada Easy. Ele é um cara que tem uma experiência também bruta, porque a Stax, ela foi, o aporte inicial dela foi comprado pela Rocket Internet, que o Marcelo Toledo também tem um conhecimento legal. Então, assim, é muito legal você ver, tipo, a experiência da galera. Eu acho que são esses 4 nomes aí que eu falaria pra galera seguir. Bacana demais. E as habilidades? Para os próximos 5 anos, quais que você acredita que serão fundamentais para o pessoal que está querendo uma colocação bem bacana nessa área? Então, assim, no final das contas, eu acho que existem muitas oportunidades em toda empresa de tecnologia, até porque a gente tem muita carência de mão de obra. Se você pegar, por exemplo, o modelo de vendas consultiva, né, um modelo bem consultivo de vendas, ele não tem muito profissional preparado hoje. Se você olhar, tem muita gente que já saiu, por exemplo, de uma empresa e foi para outra do mesmo meio, então sai de uma startup, vai para outra e por aí vai.
habilidade de vender de maneira consultiva, pensando em SaaS, pensando em churn e todo o restante, é uma habilidade muito, muito importante. Outbound, então, nem se fala. A gente brinca muito que o vendedor de inbound ele é mais soft, né? Porque ele está acostumado a receber o lead, ele toma menos não, ele pega muita gente mais solícita, não tem que ganhar muita pessoa do outro lado. Mas o pessoal do comercial lá da empresa ouvir isso, eles vão ficar... Não quer dizer que são ruins, quer dizer que é muito mais tranquilo. A gente brinca porque, assim, quando você pega um vendedor inbound e coloca ele para rodar durante um tempo em outbound, eu falo isso porque na Samba era assim, o pessoal fala, velho, olha a diferença, você vai atender um cara de inbound, o cara é super gente fina com você, já leu o texto, ele já tá educado, ele já quer saber de você, ele levantou a mão e pediu para falar com você, você liga outbound, você fala assim, você pode conversar agora? Não, e você tem que ganhar ele, então assim, você tem que gerar valor, tem que conseguir ganhar. Então é muito mais desafiador, tipo, em alguns sentidos. Mas vender consultivamente é um ponto muito importante, é uma skill que eu acho tipo, essencial. Para quem quer ir para marketing, entender de inbound e outbound é base, você tem que fazer, por exemplo, uma certificação lá da Rock de marketing de conteúdo, uma certificação de inbound com, sei lá, HubSpot, RD ou a própria Rock, que também oferece. Você tem que fazer uma certificação de outbound aqui com a gente com Outbound Go, mas você tem que começar a entender da parte técnica, né? Então, assim, se você não... muita mão na massa também, né? Exatamente. Então, assim, e eu acho que hoje, assim, se você quer, tipo, crescer no marketing e virar, tipo, um cara que vai gerir time, vai entender o que fazer, como fazer, ter uma visão diferenciada, você tem que entender um pouquinho de desenvolvimento, você tem que entender, tipo, pelo menos de gerenciar o desenvolvimento de uma ferramenta para o seu time de marketing, porque isso está virando cada vez mais crucial. E-book, esse tipo de coisa está começando a ficar saturado. Então, você tem que encontrar novas saídas e criatividade, tipo, necessita de um conhecimento técnico, porque senão você não sabe o que você faz com a sua criatividade, né? É verdade. Mas aí desenvolvimento já cai também na parte de desenvolvimento, que é uma parte bem carente no mercado brasileiro. Eu acho que Customer Success é tipo, também uma área muito difícil de encontrar profissional hoje em dia. Então entender como atender bem um cliente, como estruturar um processo escalável de Customer Success para uma startup e todo o restante são tipo skills muito, mas muito essenciais. Se você tipo, perguntar hoje para qualquer empreendedor no mercado, tô travando aqui já, cansado, final de dia, falei muito hoje. Mas o que acontece? Se você perguntar para qualquer empreendedor no mercado hoje, se ele tem 3 indicações de alguém na área de Customer Success para assumir, por exemplo, uma grande empresa pagando um bom salário, ele vai ter praticamente, se você perguntar para 5 caras, eles vão indicar praticamente os mesmos 3 caras ou com pequenas variações. Então, são pouquíssimos nomes hoje que são referência no mercado brasileiro. É por isso que, por exemplo, o Lincoln Murphy ainda fala pra caramba aqui e todo mundo sabe que o Lincoln Murphy é o papa do CS. Que a gente não tem uma referência tão forte, tipo, nesse mercado. Você não tem um blog de CS que é, tipo, referência no mercado brasileiro, tipo, pra todo mundo, assim. Você tem vários blogs, você tem várias pessoas que falam, mas ninguém ainda se estabeleceu. E eu acho que, por último, assim, produto. Eu acho que a área de produto, ela é, no final das contas, a pedra angular de toda empresa de tecnologia, é o cara que dá o norte para o time de desenvolvimento, é o cara que entende o feedback de vendas e o que você tem que lançar de funcionalidade para você escalar no mercado, é o cara que pega o feedback de Customer Success, entende o que seus clientes estão sentindo falta para eles não churnarem. Então, assim, é o cara que ajuda o marketing a falar do produto da melhor maneira, então, tipo, a posicionar como branding, por aí vai. Eu acho que são 5 áreas, assim, tem muito skill envolvido para você ser um cara bom nessas áreas, mas, assim, são 5 áreas cruciais. E a pessoa que quer abrir alguma coisa tem que ser bom um pouquinho de cada coisa. Ou arranjar sócios que complementem bem. Aí fica a sua escolha, né, no final das contas. É verdade. Vinícius, muito obrigada. Vou agradecer muito o seu tempo. Foram insights muito bacanas. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu que agradeço, Mari. Muito obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses insights dados pelo Vinícius Mairink. Com certeza, para quem está buscando uma colocação ou até mesmo recolocação, ou quer abrir alguma coisa nessa área de inovação, de tecnologia, enfim, esses insights foram bem bacanas. Não deixa de compartilhar esse podcast, esse conteúdo, inclusive a nossa entrevista em texto com seus colegas que tenham interesse, e também não deixe de acompanhar os nossos conteúdos aqui
porque tá vindo muito mais coisa bacana no nosso blog, no nosso projeto de compartilhamento de informações, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem me acompanhando, tanto no LinkedIn quanto aqui no canal e em todas as redes sociais, tá bom? Até mais, até o próximo conteúdo!